Fala galera, hoje nós vamos trazer a disputa entre um dos melhores telepatas da Marvel e dos X-Men, o Professor Xavier, e um dos melhores telepatas da DC, o Caçador de Marte. Vamos descobrir quem tem mais poder mental, quem é mentalmente mais poderoso. Seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. Para essa comparação, eu preciso lembrar que esse vídeo estará comparando somente o poder mental dos dois, então não será considerado a força, a resistência e a velocidade do Caçador de Marte, e nem as estratégias que o Professor Xavier poderia usar para vencer a luta. É só poder mental. Agora, vamos para a comparação. Para fazer essa análise, nós vamos avaliar 4 fatores. Vamos avaliar a prática de uso, o alcance, a ofensividade e a capacidade de penetração. E vamos explicar cada um desses pontos no decorrer do vídeo. E vamos à primeira comparação, prática de uso. Aqui vamos ver o quão natural é o uso dessas habilidades e quem está mais familiarizado com esse tipo de poder. Nesse caso, vale considerar que o Xavier tem a telepatia como sua única habilidade, portanto ele usa essa habilidade o tempo todo. Já o Caçador de Marte conta com uma série de outros poderes, não necessitando sempre da telepatia. Em situações normais, isso já seria o suficiente para considerar o Xavier o vencedor desse tópico. Mas, por outro lado, a telepatia é a coisa mais natural para os marcianos. É como falar para os seres humanos. Assim como você aprende na escola o português e conta simples, o marciano aprende a telepatia e outros poderes mentais. Em resumo, para os marcianos, a telepatia é como andar, então nesse tópico, com muita sorte, poderemos considerar um empate. Mas eu acredito que existe uma vantagem considerável para o Caçador de Marte. Primeiro ponto para o Caçador de Marte. Anote aí. Agora a segunda comparação, alcance. Agora vamos ver a distância que essa habilidade alcança e algumas de suas limitações. Várias vezes foi citado que o alcance do poder Xavier é de vários, mas vários quilômetros, o que já é um absurdo, visto que você pode estar a centenas ou milhares de quilômetros dele e ainda ser atingido. Pior, você poderia estar em outro país e ainda estar no alcance dele. E para piorar, em alguns casos ele já foi além. O Xavier já conseguiu se conectar com todas as mentes do nosso planeta. Então podemos dizer que todo o planeta está sob influência telepática dele. Já o Caçador de Marte interliga mentalmente toda a Liga da Justiça em qualquer lugar do mundo. E em alguns desses momentos ele estava no espaço. E isso ele faz diariamente, o que coloca ele no mínimo, mas no mínimo no mesmo nível do Xavier. Mas calma que vem mais. O Caçador de Marte pode sentir todas as mentes de toda a galáxia. Sim, da galáxia, não é do sistema solar ou de alguns planetas. Para você ter uma ideia do tamanho da nossa galáxia, para percorrer ela de um lado ao outro, você gastaria mais de 100.000 anos-luz. Então o Verdão consegue sentir a mente de um ser vivo a dezenas de milhares de anos-luz. E não para por aí, o cara já rastreou o Flash em diversos multiversos e linhas do tempo. Então, basicamente, podemos dizer que a telepatia dele não é limitada nem pelo espaço e nem pelo tempo. Porque sim, a telepatia dele pode alcançar o futuro e o passado. Então fica mais do que óbvio que nesse quesito o Caçador de Marte vence e vence com muita facilidade. E não perca as contas, 2-0 para o Caçador de Marte. E você, está gostando do vídeo e da comparação que estamos fazendo? Se estiver gostando, por favor, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal, isso é muito importante para a gente. A todos que deixaram seu like e se inscreverem, meu muito obrigado. Tópico número 3, técnicas e ofensividade. Agora vamos avaliar os ataques em si e a versatilidade desses ataques mentais. Vamos lá. Ambos os personagens podem contar com uma série de técnicas, e podemos citar: paralisar pessoas, apagar memórias, criar memórias, alterar a personalidade, criar ilusões, ler mente, manipular a mente, telecinese, conversar mentalmente, projeção astral, etc. Mas em algumas técnicas o Xavier se destaca. Algumas dessas técnicas o Caçador de Marte nunca utilizou, e outras usou em uma intensidade levemente inferior à do Xavier. E essas técnicas são a criação de campo de força, a criação de dores mentais, autênticos danos mentais, possessão, que é a capacidade de controlar outro corpo, e a habilidade de anular ou bloquear habilidades. Já o Caçador de Marte tem uma vantagem na capacidade de criar alucinações em massa. Nesse caso, vamos dar a vitória ao Xavier.
Mas pode ser que essa vantagem exista apenas porque o Caçador de Marte não depende tanto dos poderes mentais, então talvez não precise usar esse tipo de habilidade, por ele ser muito poderoso fisicamente. Mas nós temos que avaliar a partir dos feitos do personagem, e não por suposições. Então o placar agora está 2-1 para o Caçador de Marte. E vamos para a quarta e última comparação, a capacidade de penetração. Esse é o último e o mais importante tópico, a capacidade de conseguir invadir a mente de seres poderosos. Porque em nada vale ter alcance e ofensividade se você não consegue penetrar a mente do oponente para poder atacá-la. Agora vamos à análise. O Xavier já conseguiu invadir a mente de vários alienígenas, impedindo uma invasão. E vale lembrar que esses alienígenas eram bem mais inteligentes que nós, os humanos. Ele já bloqueou algumas habilidades da Fênix Negra, mas isso foi apenas por um certo período de tempo. Fora isso, ele já foi capaz de penetrar a mente da Emma Frost, que é outra telepata muito poderosa. Fora que ele já fez isso com vários outros mutantes. Mas por outro lado, na saga Hulk vs Mundo, o Hulk pediu para o Xavier acalmar ele, mas o Xavier não chegou nem perto de conseguir. O Xavier também falhou ao tentar penetrar a mente do Dente de Sabre, e ficou claramente frustrado com isso. E quando o Xavier tentou penetrar a mente de um ser realmente poderoso, no caso Galactus, ele falhou completamente, não chegou nem perto. E isso deixa bem claro o nível de poder do Xavier. Ele para um humano ou um mutante é extremamente poderoso, mas ele tem algumas limitações contra seres extremamente poderosos. Agora vamos ver o Caçador de Marte. O Caçador de Marte já invadiu a mente do Superman, do Aquaman, que vale lembrar que tem um certo grau de telepatia, e também já invadiu a mente do Flash, que devido à grande velocidade de pensamento não costuma ser dominado por ninguém. O Flash já enfrentou várias vezes personagens que tentam dominar ele mentalmente, e raramente eles têm algum sucesso. O Caçador de Marte também já conseguiu invadir a mente do Lanterna Verde. Invadir a mente de Lanterna Verde é algo extremamente complicado. Até mesmo a poderosíssima entidade cósmica do medo, o Parallax, tem grandes dificuldades de conseguir penetrar a mente de um personagem cujo poder é a força de vontade. E vale lembrar que a força de vontade é o antídoto contra poderes mentais. E tudo que o Lanterna Verde tem é a força de vontade. Para você ter ideia, o Parallax só conseguiu dominar plenamente o Lanterna Verde uma única vez. E isso porque o Lanterna Verde já estava muito abalado psicologicamente. E esse é um feito muito maior do que tudo que o Xavier já fez. E não para por aí. O Caçador de Marte já entrou na mente do Coringa e curou a insanidade dele. E como seu maior feito, o Caçador de Marte já invadiu a mente do Espectro. O Espectro é uma entidade cósmica que representa a fúria divina, a fúria da presença, que é simplesmente o deus da DC, o ser mais poderoso de toda a DC. E se você quiser saber um pouco mais sobre a presença, dê uma olhada nesse vídeo dos itens mais poderosos, onde eu falo da fonte. Lá eu explico um pouco mais sobre a presença. E vale lembrar que o Espectro, ao contrário do Galactus, é um telepata. Grande parte dos seus poderes são mentais. Invadir a mente do Espectro é um feito muito maior do que invadir a mente do Galactus, e não há nem como comparar. E vale ressaltar que o Xavier falhou ao tentar atacar o Galactus. Porém, o Caçador de Marte já teve a sua telepatia barrada, então nesse quarto tópico, o Caçador de Marte venceu de novo e com muita facilidade. Após essa análise toda, fica evidente que os poderes mentais do Caçador de Marte são muito superiores. Aparentemente não há ninguém que esteja protegido de sua telepatia, e parece não haver um meio eficaz de se proteger dela, muito diferentemente do caso do Xavier, que já foi barrado diversas vezes. Além disso, o alcance do Caçador de Marte é muito maior, mas muito maior mesmo. Acredito que o Caçador de Marte também ganhe na prática de uso. O Xavier só ganhou na ofensividade, e isso porque o poder mental é tudo que ele tem. Já o Caçador de Marte tem outros meios de ataque, e talvez por isso ele não tenha mostrado todo o potencial ofensivo. Então, na melhor das hipóteses para o Xavier, o resultado foi 2-1 para o Caçador de Marte, e isso se considerarmos a prática de uso como empate, que eu não concordo. Mas o resultado mais plausível e o que vamos considerar nesse vídeo é o 3-1 para o Caçador de Marte com sobras. O poder mental do Caçador de Marte é muito maior do que o do Xavier. E não só isso, na verdade eu não vejo nem. Conto com o apoio de vocês e até a próxima.